Olá! A análise que a gente vai fazer hoje vai desafiar praticamente tudo o que nos ensinaram sobre dinheiro. Então se prepare, porque vamos mergulhar fundo numa ideia que, olha, pode mudar completamente a perspectiva financeira de qualquer um. Essa é uma afirmação e tanto, né? E talvez até um pouco incômoda. Porque, poxa, a vida inteira a gente ouve que dinheiro é algo escasso, difícil de conseguir, quase uma missão impossível a acumular. Mas e se essa não for a verdade completa? O ponto central aqui não é que falta dinheiro no mundo, sabe? A questão é que a maioria de nós opera com base numa programação mental, um sistema de crenças que simplesmente nos impede de acessar a abundância que existe. É como tentar jogar um jogo sem conhecer as regras de verdade. Ok, vamos a fundo nisso. Nesta primeira parte, a gente vai identificar o que exatamente forma essa programação mental que limita tanta gente. Essas ideias são familiares, não é mesmo? Coisas como dinheiro não dá em árvore, tem que suar muito para ganhar dinheiro, ou até só fica rico quem faz coisa errada. Pois é, essas frases vão formando a base de uma mentalidade de escassez que nos ensinam desde pequenos. Agora, o mais interessante aqui é a ideia de que isso não é por acaso. É um sistema invisível, quase que projetado, para manter as pessoas presas, sabe? Trocando o próprio tempo por um salário e nunca questionando se existe outro jeito de jogar esse jogo. Bom, se essa é a programação que nos limita, qual é então o manual de quem de fato constrói riqueza? Nesta segunda parte, a gente vai colocar as duas mentalidades lado a lado, e a primeira verdade já pode ser bem surpreendente. O que vem à mente? Carros de luxo, roupas de grife, mansões? A proposta aqui é pensar um pouco diferente. Pensar naquela pessoa que talvez a gente conheça. Simples, com roupas comuns, um carro normal, mas que parece nunca, jamais se preocupar com dinheiro. E aqui a gente vê a diferença de forma brilhante. De um lado, a ostentação, que muitas vezes é só uma fachada, uma imagem que está sendo vendida. Do outro, a verdadeira construção de patrimônio, que acontece bem longe dos holofotes, de forma silenciosa e, mais importante, consistente. Então, o ponto crucial é este: quem realmente tem dinheiro está focado em uma única atividade: multiplicar. A energia não é gasta em aparências, que no fundo são passivos que só drenam recursos, mas sim em criar ativos que geram mais e mais dinheiro. E isso nos leva à diferença mais fundamental de todas, o verdadeiro divisor de águas entre quem luta e quem prospera financeiramente. A mecânica é tão simples quanto profunda. Olha só. A mentalidade comum vê o dinheiro como um meio para um fim, o consumo. Cada real que entra já tem um destino certo, ser gasto. Já a mentalidade de riqueza vê o dinheiro como um começo, uma semente a ser plantada. Vamos dar o nome para isso: a mentalidade multiplicadora. É a crença fundamental de que cada real não é um vale-compras, mas sim um funcionário que pode ser contratado para trabalhar 24 horas por dia. Mas claro, adotar essa mentalidade não é fácil. Exige visão para enxergar o potencial lá na frente, paciência para não ceder aos impulsos de curto prazo e, acima de tudo, persistência para continuar no caminho, mesmo quando os resultados demoram um pouco para aparecer. E essa persistência é fundamental, porque a programação padrão nos ensina a fazer o contrário, ensina a construir uma vida financeira em cima de um único pilar, o que nos leva a este número: 1. Esse é o número de fontes de renda da maioria das pessoas, uma fragilidade imensa. A mentalidade multiplicadora entende isso perfeitamente. A segurança não vem de um único emprego seguro, mas de um portfólio de fontes de renda. Se um negócio vai mal, outra sustenta. Se um investimento falha, outro cresce. É assim que se constrói uma verdadeira fortaleza financeira. Ok, então como colocar isso em prática? Vamos para a parte final da nossa análise, que revela como sair do jogo de trocar tempo por dinheiro e entrar no jogo da criação de riqueza de verdade. Preste muita atenção nisso, porque essa frase muda tudo. A ideia de que é preciso trabalhar duro faz parte da programação antiga. No novo jogo, a riqueza é uma consequência de criar valor, de alcançar muita gente com esse valor e de ser inteligente na forma como se faz isso. A fórmula é bem clara. O primeiro passo é criar valor genuíno, ou seja, resolver um problema real para as pessoas. O segundo é escalar, fazer com que essa solução chegue ao maior número de gente possível. E o terceiro, e crucial, é aplicar inteligência para criar um sistema que opere sem depender diretamente do tempo e esforço de uma pessoa. E esse é o resultado final.
Quando se vende um produto ou serviço através de um sistema escalável, não se depende mais de um salário. Quando se aprende a escalar, não se depende mais das horas do dia. É exatamente aqui que o jogo antigo acaba e a liberdade começa. No final das contas, e este talvez seja o ponto mais importante de todos, a mudança precisa acontecer primeiro na mente. A pobreza não está só no bolso, sabe? Antes de ganhar dinheiro, é preciso acreditar que se pode ganhar. Difícil não significa impossível. E quando o dinheiro começar a chegar, é fundamental lembrar dessa analogia poderosa. O controle tem que ser mantido. O dinheiro deve servir a propósitos e não o contrário. Ele é uma ferramenta, nunca um mestre. E para finalizar, fica esta reflexão. Será que o dinheiro é inerentemente difícil? Ou será que a maioria das pessoas simplesmente nunca aprendeu as regras do jogo certo? A resposta para essa pergunta pode ser o primeiríssimo passo para uma realidade financeira totalmente nova.